A do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida mais uma vez. Está lendo uma palavra para meditação para o teu coração, a vida nesta tarde também. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos lá então na mensagem da palavra de Deus. Vamos lá na palavra do Senhor para o teu coração aqui. Amém. Olha que forte a palavra do Senhor aqui. Livro de Jonas, capítulo de número 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Orou o Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Pois se preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande benignidade, e que te arrepende do mal. Peço o Senhor, tirar a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável o teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da cidade. Ali fez uma cabana, assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira, e está secou. Aconteceu que apareceu o sol. Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou. Desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável assim que te enfade por causa da aboboreira? Ele te disse: é justo que me enfade, ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que uma noite nasceu e uma noite pereceu. Não é de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha aí, que forte é esta palavra. Ele fez uma cabana, ele construiu uma cabana, ele teve coragem de fazer uma cabana, sentou debaixo dela, fez aquela sombra ali, mas Deus ali tremendamente, olha que forte, ele tremendamente, Deus permitiu nascer uma aboboreira, uma árvore, e ele começou a ter compaixão daquela árvore. A Bíblia está falando aqui, ó, fez o Senhor nascer uma aboboreira que subiu em cima de Jonas, começou a subir em cima de Jonas. Então quer dizer que a cabana que ele fez não era o suficiente. Não era o suficiente para poder estar guardando Jonas. E Deus permitiu uma aboboreira para estar acima de Jonas. Você entendeu o que eu estou falando? O que Jonas construiu não era o suficiente para guardar Jonas. Mas o que Deus construiu, ele ficou tão com paixão daquela aboboreira. Olha que mistério. Eu vou pegar esse mistério aqui, que deu uma palavra forte. Tem gente que é preocupado com a cabana que constrói. E tem gente que é preocupado com a aboboreira que Deus construiu para poder manter a proteção. Mas a aboboreira, aquela árvore que era feita de sombra para a vida de Jonas, ela pereceu. Ela foi destruída. E o Senhor estava ali dizendo que não teria compaixão da cidade de Nínive. Jonas, se você não teria compaixão da cidade de Nínive, estava preocupado com uma árvore que não trabalha, eu estava dizendo aqui a palavra, que não trabalha, verso 10, e nem fizeste crescer uma noite, nasceu uma noite e pereceu. Não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive,
Está mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, tanto muitos animais. Hã? É melhor, o que ele falava no versículo aqui? Ele não falava de pedir a morte? Ele falava para tirar a vida? Ele falava porque é melhor morrer do que viver? Por que será? Estava tendo ameaça? Alguém estava ameaçando Jonas? Alguém pôs uma arma na cara de Jonas? Tinha algum inimigo próximo de Jonas ali? Para ele pedir a morte? Eu vou te falar para você, homem e mulher de Deus. Se você está se seguindo caluniado, está pedindo para morrer, melhor morrer do que viver, viva a vontade de Deus. Eu sei que a nossa carne limita contra o espírito limita contra a carne. A nossa carne quer as coisas, muitas vezes, do mundo, os prazeres do mundo. Um pecado que há em nós, que muitas vezes, o pecado que em nossa vida, ele quer nos levar a viver uma prática da transgressão. E nosso espírito quer estar sempre fortalecido em Deus, como Jesus falou para os discípulos, Mateus 26:41, né? Vigiai e orai para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. A carne é fraca. Se a carne está fraca, vamos manter ela que está na santificação com Deus. E não é fácil manter a santificação com Deus. Santificar na palavra, santificar no jejum. Onde o dia ela quer se desanimar, onde o dia quer entristecer, onde o dia quer estar uns sentidos de estar tendo medo muitas vezes de morrer, medo muitas vezes de adoecer. Essa aí, muitas vezes, as vontades da carne, as vontades do pecado, o pecado que há em nós, ele tenta se crescer com as transgressões, desobedecer diante de Deus. Desobedecer para estar longe de Deus. Assim como foi Jonas. Dizia, verso 3, peço, pois, o Senhor tirar a vida, porque é melhor morrer do que viver. E ele repetiu esse texto lá no versículo 8 também. Aconteceu, apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Vem um vento para Jonatas, né? Como for proteger Jonatas também. O sol feriu a cabeça de Jonas. Olha, agora está sendo protegido. Desmaiou. Desejou com toda a sua alma, dizendo, melhor morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas. Falou 2 vezes, melhor morrer que viver. Nem a 3ª vez não falou. É caso razoável assim te faz por causa da borborema? E ele disse, é justo quem faz de ponto de desejar a morte? Tivesse compaixão da borborema, a qual não trabalhaste, nem fizesse crescer, quem nem uma noite nasceu, uma noite pereceu? Não é de ter compaixão? Então essa palavra é muito interessante para a nossa vida. Ela tem uma continuidade. Então é uma cidade que teve chance. Uma cidade que Jesus teve compaixão dela. Mas uma cidade que começou a praticar coisas erradas. Uma cidade que começou a praticar prostituição, feitiçaria. De adorar outros deuses. Que houve arrependimento, mas mesmo assim deixar o arrependimento de estar ainda adorando a Deus. Sabe por que eu quero falar? Só para finalizar aqui. Olha lá, ó, em Naum capítulo 3, versículo de número, olha que forte aqui, ó, 7. Ao dizer que todos os que vieram fugirão de ti e te dirão, Nínive estará destruída. Quem terá compaixão dela? Donde buscarei os consoladores para ti? Agora, onde vai estar os consoladores para ti, Nínive? Onde vai ter os seus consoladores que você tinha profeta que era juntas para profetizar arrependimento? Agora não tem mais nem consoladores para ti. Onde estão os consoladores para a cidade de Nínive? Então essa palavra é interessante para todos nós. Deus ainda dá chance, dá oportunidade àqueles que afastou dele para voltar, ele voltando para você.
ele voltar a ter uma comunhão com você. Entendeu? Você está ali com uma comunhão com Deus. Você tem uma comunhão com o Senhor. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Tem uma palavra de falar isso. Essa palavra aí, ó. Olha aí, ó. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegue-vos a Deus, ele chegará a vós. Limpar vão os pecadores, vós de duplo ânimo, purificar o coração. Amém? Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Mas limpa vossas mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificar o coração. Amém? Essa palavra para a tua vida. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus.